Olá, prezado acadêmico, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast dessa informação importante que nós, da Unifates, privilegiamos a você sobre o autismo. Estamos no mês de abril, o mês de informações sobre o autismo. E o autismo, na realidade, é um transtorno ao qual cabe algumas informações. E na data de hoje, em específico, estamos aqui reunidos com alguns profissionais da área de saúde, cada um de suma importância no conhecimento e transmissão de informações sobre o assunto que mais domina, que mais conhece. Então, neste momento, nós trataremos de uma interatividade, essa é a palavra que cabe no momento. Falar um pouquinho das ações de cada profissão, sempre viabilizando melhoria da qualidade de vida, promoção à saúde a esse paciente com transtorno do espectro autista. A pergunta inicial é sobre o tratamento. Existe tratamento, existe cura sobre a doença, sobre o espectro autista? Existe como controlar os efeitos? Na realidade, desde da última portaria que autoriza a comercialização e produção da cannabis no Brasil com via medicamentosa, o óleo da cannabis ele é extraído de uma forma muito, diríamos, técnica, e o óleo da cannabis ele pode ser utilizado para melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então a pergunta é, tem cura? Não tem cura, mas existe um tratamento ao qual pode ser viabilizado a esse paciente com o intuito de melhorar a qualidade e a promoção da saúde desse indivíduo. Em quais aspectos? Na interatividade social, na comunicação desse paciente em relação às perspectivas de evolução e tratamento, e propiciá-lo, na realidade, a uma inclusão, até mesmo a nível familiar. Então, cura não existe, mas existe uma forma muito interessante de estar privilegiando esse paciente e melhorando a condição de vida desse indivíduo. Eu acredito muito que este é um momento ímpar na vida de vocês, acadêmicos, e aproveitem a fala de cada um dos nossos colegas, que com certeza contribuirão muito para a sua formação e para as informações que, ora, a comunidade exige, solicita e aguarda. Neste momento, eu gostaria, então, de convidar a nossa profissional, a nossa colega de trabalho, professora Verônica, para abordar um pouquinho também conosco desse assunto. Olá, boa tarde a todos. É um tema bem especial, né, para cada um de nós falarmos até como profissionais da área, porque como bem falado aqui pelo professor Vinícius, né, você não envolve só o autista, né, mas nós envolvemos toda uma família que também muitas vezes não está sabendo lidar com tantas novidades, com tantas dificuldades ali no cuidado. No caso da nutrição, né, sempre o nosso papel principal é a preocupação em nutrir, né? Então a gente vê muito o autista tendo essa seletividade alimentar muito forte, né? Onde muitas vezes a gente encontra crianças em tratamento que os pais vão falar, ele só aceita leite e o arroz, ele só aceita de tal consistência, eles têm uma seletividade às vezes com a textura, seletividade com determinadas cores. Então é um trabalho difícil, eu costumo dizer que no caso da nutrição, acredito até que com os demais colegas, é um trabalho de formiguinha, onde a gente não pode esperar aquela evolução tão rápida, né? Não é o mesmo caso de pegar um paciente ali para fazer um tratamento de emagrecimento, que se ele se aplica ali, nossa, vai ter tal resultado. Na criança, na pessoa que está ali com o autismo, a gente tem que trabalhar com a família, a gente tem que trabalhar, né? Não pode desistir no primeiro, então assim, é bem complicado porque o autista nunca é igual, né, professora Sandra? Nunca é assim, todo mundo tem esse mesmo padrão alimentar, todos só comem isso. Não, cada um a gente vê de uma forma, a gente lida com pais que vão dizer assim, olha, ele aceita frutas, mas ele não aceita carne, que é a maior fonte aí de proteína. Então a gente vê muitos autistas desenvolvendo obesidade, alguns até a desnutrição, então a gente começa a se preocupar muito. Então, assim, são N estratégias que o nutricionista vai ter que atuar, lembrando, né, que a gente vai não ofertar para aquele paciente, né, para aquela criança,
Por exemplo, se você está vendo que ele tem uma restrição com textura, né? O autista ele tem tudo muito aguçado, né? O sabor é muito forte para ele, a crocância. Então, tem autistas que aceitam só o pastoso, outros é só o líquido. Então, respeitar essa condição e ofertar devagar, sempre se preocupar qual é o ambiente que a criança está se alimentando, né? Às vezes a gente coloca muita informação, é celular, é TV ligado, não estão todos à mesa, né? Então, vai ofertar algo, não é um monte, é de pouquinho, né? Então, tendo esse cuidado de não olhar só para ele, mas para a família, né? Orientar essas estratégias familiares com cor, textura. Eu falo muito, até na nutrição materno-infantil, né? Que muitas vezes nós mesmos causamos um pouco dessa barreira com a criança, porque a mãe, principalmente, está muito preocupada com a higiene da criança, né? Então, a criança, quando ela começa a descobrir textura, cores, ela vai primeiro com a mão, né? Ela vai querer pegar, sentir. E o primeiro reflexo da mãe é, não pega, solta, tira a mão. Então, a gente não sabe como condicionou aquela criança. Muitas vezes, a gente ouve, vou falar da beterraba, né? A gente ouve muita criança falar, eu não gosto, e ela nem lembra quando que ela provou. Mas, na realidade, muitas vezes, você criou ali uma versão à criança porque ele ouviu esse não muito forte ali, né? Então, a gente sempre orienta essas mães, deixa ele sentir. Muitas vezes ele vai estar brincando mesmo com o alimento. Sentindo ali, né, a ervilha, o milho, ele tem que sentir, tudo dele é muito tátil, ele tem que sentir. Talvez depois tenha curiosidade, a gente tem N crianças, né, que a gente já passou com a gente, tem um casal de gêmeos que a gente tem um convívio bem grande, né, professora Sandra? E a mãe contou, depois de muito tempo, a criança aceitou o gelado, a criança aceitou o sorvete. Então, não é um trabalho que na primeira ela conseguiu. Não, foi muitos anos de tentativa, de frustração, né? Então, eu acho que é um trabalho de todos nós e junto à família também. E não desistir na primeira, porque é um trabalho árduo, né? E dando continuidade um pouquinho no que a Verônica está falando, né, a TO, a fono e a nutrição, elas trabalham muito em conjunto em relação à seletividade alimentar. Então, não existe tratar a seletividade alimentar sem o profissional da terapia ocupacional e sem o fonoaudiólogo. Por quê? Porque tem texturas que a gente precisa trabalhar, e tem texturas que são dentro da boca, e aí cabe ao fonoaudiólogo estar fazendo, né, esse tipo de estimulação. A TO vai trabalhar com a ambientação, primeiro, aquele ambiente onde é feita a comida, tem muitos cheiros, né? Como que é aquilo? A criança não vai conseguir ficar num ambiente onde se ela for hiper responsiva, né, olfativamente falando. Então, ela não vai conseguir ficar no ambiente onde é preparada a comida. Essa comida não pode ser misturada. Então, sempre dividir essa comida separadamente, né? Ou tem crianças que têm também o comportamento para situações alimentares. Então, ele gosta de comer tudo aquilo que é branco. Então, tem a fase de comer só aquilo que é branco, só aquilo que é vermelho. Então, a gente precisa aproveitar essas cores para poder trabalhar com a seletividade alimentar, né? Eu não sei se a Lê gostaria de colocar alguma coisa na área de fono também, na seletividade, aproveitando o gancho da V. Então, com relação à parte da seletividade alimentar, com a contribuição da TO, com a da Verônica, a parte da fonoaudiologia, ela é muito específica, porque a gente vai estar estimulando intraoral, com alguns movimentos da motricidade orofacial, e também o brincar simbólico. A gente vai simbolizar aquele alimento, aquela textura com aquele paciente para que ele seja e consiga aceitar aquele alimento. Então, a gente vai começando com os movimentos intraorais na boca da criança, alguns movimentos por meio do lúdico, com muitas brincadeiras. A gente consegue também trabalhar muito a motricidade orofacial com os lábios, né? Um sopro, brincar com um bolo, porque às vezes a criança não aceita um parabéns. Então, vamos brincar com um bolo, vamos explorar isso. Então, a gente vai brincar com um simbólico, a gente vai começando, fazendo uns pareamentos com cores, com as frutas, trazendo aqueles objetos de interesse também da criança, porque às vezes a criança é resistente a tal objeto, mas o hiperfoco dele é isso. Vamos começar de pouco em pouquinho, e daí a gente vai modelando esses comportamentos, a gente vai modelando uma textura, a gente vai inserindo algum alimento diferente para que haja uma aceitação e uma evolução com esse paciente.
Dessa forma, eu acredito que contemplamos aí boa parte do nosso conteúdo a ser discutido. E agora vamos propor ao nosso fisioterapeuta de plantão para que possa expressar um pouquinho do trabalho da fisioterapia junto ao paciente, né, sendo acompanhado pelo fisioterapeuta nos ajustes aí, na prioridade de saúde, promoção da saúde do paciente autista. Vamos lá, doutor Tiago. Obrigado, meu caro amigo. Meus caros alunos. Então, na verdade, a fisioterapia, ela vai entrar como uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, onde todos vão ter a sua função, todos irão ter o seu papel. E o fisioterapeuta acaba sendo inserido nessa equipe para auxiliar na parte do desenvolvimento do indivíduo, do paciente, do cliente, enfim. É feita uma avaliação dessa equipe e é percebido se tem alguma disfunção, às vezes alguma alteração da parte do desenvolvimento motor. Cabendo a gente fazer essa análise, como é que está as fases do desenvolvimento. É sabido que até ali o 6º mês de vida, existe um desenvolvimento cronológico, um desenvolvimento fisiológico, e acaba sendo apresentado alguns reflexos primitivos padrões normais. No entanto, há necessidade desses reflexos ser inibidos, eles serem, daí, como eu posso dizer, perder esse estímulo para que nós consigamos ter um desenvolvimento motor normal. Um exemplo que eu posso colocar aqui é o reflexo tônico labiríntico simétrico e assimétrico, o RTCA e o RTCS. Tá? Isso é muito utilizado na parte da neurologia, que vai interferir no desenvolvimento motor da criança. A gente avalia como é que está o desenvolvimento das fases da criança. Se ele está ficando sentado, se ele está engatinhando, se ele está conseguindo ter o apoio ali plantar, se está tendo o reflexo plantar, que seria aquele reflexo quando a gente coloca a criança em pé, ela faz um estímulo de garra. Isso tem que ser cessado com o passar do tempo, respeitando ali a parte do desenvolvimento de 1 ano e 2 meses, até 2 anos ele pode apresentar esse reflexo. No entanto, acaba tendo daí um período maior e acaba atrasando o seu desenvolvimento motor. Aí entra a fisioterapia para conseguir estimular essa criança, para conseguir desenvolver essa criança nessa parte motora. Então é muito importante o fisioterapeuta que vai trabalhar, ele tem essa inserção nessa equipe, que ele trabalhe com essa parte, com essa ótica de estimular o desenvolvimento motor, que ele consiga, de uma maneira mais rápida, estimular essa criança para que ele consiga fazer suas atividades de vida diária, que ele consiga andar, que ele consiga brincar, que ele consiga praticar esportes e também se ressocializar. Indo um pouco mais além, nós temos daí o desenvolvimento infantil, que daí a gente começa a perceber que a criança com autismo vai apresentar alguns comportamentos anormais. Eles vão ter alguns estereótipos, né, alguns movimentos, né, sincrônicos, via a parte da simetria, né, corporal, ele entender a parte do seu corpo, né, os seus membros, a sua simetria corporal, isso é muito importante, que ele saiba se identificar, que ele tenha esse olhar, né, como um eu, tá? Então o fisioterapeuta, ele trabalha essa parte também postural. Então a gente tem um trabalho não só na parte infantil, mas também até a parte de vida adulta, porque a gente vai auxiliar na parte de padronização, movimentos, atividades, comportamentos, tudo em conjunto com a equipe. Então, como o professor Vinícius, né, colocou de uma maneira bem esclarecido, hoje nós estamos aqui nessa mesa com vários profissionais. Cada um tem o seu papel, um pouco mais, o outro vai complementar. E hoje a fisioterapia ele tem esse papel de complementação. Ele vai trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais para auxiliar esta ressocialização, essa independência, essa estimulação motora do indivíduo que tem autismo. Professor, pegando um pouquinho do seu gancho, eu queria fazer uma pergunta que assim, chega muito em consultório para a gente, né?
Então, às vezes, a gente avaliou aquele paciente, não tem nenhuma disfunção neurosensorial, mas a criança não anda na ponta dos pés. Uhum. E a gente já até conversou sobre isso outras vezes, né, Thiago? Eu queria que você explicasse um pouquinho para os alunos o porquê do andar na ponta dos pés, que muitas vezes não é sensorial, né? Você podia falar um pouquinho para a gente? Sim. Na verdade, o andar na ponta dos pés é uma resposta normal, tá? Às vezes as pessoas olham, está andando com a ponta dos pés. Isso é um estímulo normal, porque quando a gente adota a postura do engatear para ficar em pé, há um deslocamento do centro gravitacional, tá? Então, há um deslocamento do centro gravitacional forçando a criança que ela tenha daí esse deslocamento anteriormente. Então, ela acaba tendo daí esse estímulo de andar com a ponta dos pés. O que acaba acontecendo é que esse estímulo ele tem que ser cessado, entendeu? Até ali do segundo, o terceiro ano, isso tem que ser cessado. O que acaba acontecendo é que isso se perpetua por um longo tempo. E isso acaba prejudicando tanto a parte postural e também a parte do desenvolvimento motor, que seria os ciclos da marcha. Então, a gente tem que como a gente fala, dessensibilizar a parte plantar. E como que a gente trabalha com essa dessensibilização? Igual a professora Verônica colocou, a criança com autismo, ela tem uma hipersensibilidade. Então, ela tem uma hipersensibilidade com a parte de alimentos, uma hipersensibilidade com a parte do cheiro, uma hipersensibilidade com a parte do ambiente. Então, a gente tem que fazer o quê? Dessensibilizar. Ele tem que entender que aquele ambiente, ele se adaptar ao ambiente. Então, a gente tem que fazer esse estímulo para ele ter essa condição de socialização, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Dessensibilizar. Como que a gente faz isso? Alternância de textura. Porque na hora que ele coloca o pé no chão, ele sente essa textura do chão e acaba dele tendo essa resposta plantar, ficando com esse reflexo da ponta dos dedos, que seria em garra. Como que a gente faz isso? Pega um algodão e vai dessensibilizando. Pega aquela esponjinha de lavar louça, sabe? Que tem a parte amarela e a parte verde, passa, que tem alternância de textura. Pega tecidos diferentes, que tenha uma textura diferente e vai dessensibilizando. Ele vai ter essa adaptação sensório-motora e com o passar do tempo, ele vai começar a ter um andar normal. Logicamente que a gente tem que fazer todo um trabalho do ciclo da marcha, apoio de calcanhar, dissociação, apoio intermediário, aí eu vou ter a impulsão e depois eu vou ter a parte do balanço. E isso tem que ser acompanhado. O fisioterapeuta que tem essa ótica do desenvolvimento neuromotor, ele vai ter que analisar, ele vai ter que avaliar e corrigir, porque se isso continuar, isso pode virar um vício. Isso daí pode prejudicar ele no desenvolvimento das suas atividades funcionais. Então, a gente tem que tentar, o quanto antes, precocemente, reinserir ele nessas atividades. Por quê? Porque quanto mais a gente estimular, mais rápido ele vai desenvolver e, consequentemente, ele vai ter uma vida mais produtiva, uma vida mais independente, dessa forma, seria dessa forma. Eu quis colocar isso porque a fisioterapia ela é muito importante para um todo também, né? Nós não conseguimos fazer nada praticamente sem ganhar tônus muscular de criança, né? Igual autista tem tônus diminuído, não chega a ser uma hipotonicidade, mas tem um tônus bem diminuído. Então, para ele desfraldar, para ele se manter sentado muitas vezes na escola, ele passa horas ali sentado, né? O desgaste energético é muito grande, então precisa ganhar musculatura abdominal, né? E de membro inferior e tudo mais. Então, nesse sentido que eu falo que é o trabalho nosso, né? De nutri, de fono, de TO, né, de médico, não vai ter nenhuma evolução se a gente não andar todo mundo junto, né? E falando um pouquinho disso também, trazer um pouquinho da análise do comportamento aplicado, que é uma ciência, né? Que se a gente hoje não consegue colocar isso como equipe transdisciplinar no meio da nossa equipe, a linguagem do ABA, nós não conseguimos acessar a criança autista. Por quê? Porque criança que não tem contato visual, sentar e esperar, ela não aprende. Porque como é que a gente aprende quando ser humano? Não é tendo contato visual, não é sentando,
A gente vai para a escola, a gente não senta, a gente vai almoçar, a gente tem que almoçar que forma? Sentado, né? Então, a gente precisa trazer análise do comportamento para dentro dos nossos atendimentos, sim. Isso precisa ser uma realidade. Então, deixamos de ser uma equipe multidisciplinar e passamos a ser uma equipe transdisciplinar, onde a gente traz a conceituação de uma ciência para dentro daquilo que nós fazemos muito bem, né? Então, eu queria deixar um pouquinho desse conhecimento aí para vocês, porque sem análise do comportamento fica muito difícil a gente trabalhar com criança autista, de acessar, tá? Na verdade, né, é bom demais falar sobre um tema com vários profissionais especialistas aqui, uma ótica diferente. E a gente faz um roteiro, né, para estar aqui hoje, mas uma coisa vai puxando a outra, e daí o assunto, se a gente fosse... A gente ficava aqui eternamente. Voltando ao professor Vinícius, doutor Vinícius, existem alguns medicamentos que é utilizado para, né, tratamento, até mesmo para estímulo, né, na parte do autismo. Né, hoje a gente conhece a própria Ritalina, né, que é a metilfenidato, né, que auxilia na parte comportamental. Então, hoje é muito importante, né, esse auxílio que a gente tem dos fármacos, né, para estimular o desenvolvimento também das crianças e dos indivíduos e também dos adultos na parte social, né? Sim, na realidade, a participação dos medicamentos no tratamento não só do espectro autista, mas desse aumento de atenção, essa melhoria na qualidade de vida desse paciente, ela começa na realidade com o seguinte intuito. Como administrar um medicamento a um paciente que precisa se submeter também à ingesta dele. Então, hoje existem formas inteligentes de medicamentos sendo desenvolvidos, pensando nessa questão tátil, igual a Verônica chamou a atenção. Então, o alimento, dependendo da consistência, o paciente tem dificuldade na ingestão, e o medicamento, idem. A gente tem nós temos estudos, porque, por exemplo, o que acontece hoje a nível de cannabis? Primeira coisa que nós temos que desmistificar. A cannabis, ela só produz o efeito tóxico dela se houver a pirólise, se houver a queima, ou seja, se for fumada a maconha. O que é utilizado no espectro do autismo é o óleo. Existe uma extração e não passa por pirólise, não passa por queima. Resultado, então, ele estimula o paciente, mas não a nível tóxico como a droga faria ou decorreria no consumo via pirólise, via queima, via fogo. E pensa-se na administração do óleo, então, junto a uma forma farmacêutica que viabilize muitas vezes sem que o paciente negue a ingestão. Pode ser uma absorção transdérmica, por exemplo, pode ser um medicamento levemente pastoso, uma drágia de decomposição rápida. Então, tem vários estudos farmacêuticos, na realidade, de viabilizar também essa ingesta, essa administração. O conteúdo também, inclusive, de dose e apresentação, também tem vários estudos hoje na literatura sobre isso. O resultado é muito positivo, pelo menos ainda estamos num caminho longo de pesquisa e trabalho, mas os primeiros resultados são realmente de aumento, de melhoria na qualidade de vida, de socialização, de um paciente um pouco mais inserido no rol da família. É claro, como a professora Sandra tem conhecimento enorme nessa área, ela consegue diferenciar para nós os níveis do paciente. E para nós, no tratamento de um grupo multiprofissional, a gente consegue avaliar isso melhor ainda. Então, seja dependendo da dose do medicamento, dependendo do reflexo que a professora Sandra consegue diagnosticar, que a Alessandra verifica se o tratamento está evoluindo, a Verônica se tem essa aceitação, né, de alimento. Então, ou seja, a gente vê que na fisioterapia também, obviamente, então tem todo ali um rol de propostas para viabilizar a melhor qualidade de vida possível desse paciente. E além da Ritalina, da cannabis, tem novos medicamentos também em teste, que associam vários compostos. Inclusive, nós temos uma técnica chamada nanotecnologia, que não é nova para muitas áreas, mas tem nanotecnologia com medicamento, pensando justamente em viabilizar pacientes que tenham dificuldade na deglutição, dificuldades na ingesta e tudo mais. Mas eu acredito que seja isso, um trabalho multiprofissional, né, doutor Tiago? Eu acho que essa é a saída, esse é o nosso caminho, e acreditamos aí ter um bom reflexo para o paciente, que é o nosso grande e fiel objetivo.
A gente percebe assim, né, a gente sempre conversava muito sobre isso, né, a professora Sandra no atendimento ali, a professora Alessandra, né, nos centros de cuidado ali, né, do espectro, e a gente percebe o quê? Às vezes no desespero do pai, da mãe, né, claro que quer proporcionar o melhor tratamento, ele acaba dando muitas terapias, né, eu até ia comentar isso com as professoras aqui, que atuam bem ativamente na área, e assim, não é por mal, é claro que a gente, né, falou que aquilo vai trazer uma melhora, né, a gente vai em busca. Muitas vezes, por falta de conhecimento, a criança fica sobrecarregada de atividades, né? Ah, de manhã até tal hora é o fono, daí é o psicomotricista, daí é o fisioterapeuta, daí é a nutricionista. Então, parece assim que ela deixa até de ser criança. E muitas vezes, a gente conversava que a criança tinha até perda de tônus muscular de tanta atividade que ela tinha, né? Então, a criança, ela já tinha, às vezes, não é só o diagnóstico, né, de autismo, mas às vezes outras síndromes associadas, e ela já tinha uma queima muito grande, né, professor? E aí associava com esse monte de terapias, e a criança, em vez de desenvolver, ela tinha uma parada, né? Eu até queria que a professora Sandra falasse um pouquinho disso, né? Do pai, às vezes, nessa busca, acabar, em vez de acertando, errar, né, professora? É como a professora Verônica falou, né? Nós temos 3 níveis hoje de autismo, né? Ai, meu Deus, como é que fala? Os níveis ali do autismo. A gente tem o nível 1, que é os níveis de suporte, né, no caso. O nível 1, que é o nível leve, né, que a gente não usa mais nível leve, nem moderado, nem severo. É nível 1, que é nível 1 de suporte. Então, esse paciente, ele consegue fazer as suas atividades com o mínimo possível de suporte, né. O nível 2, que antigamente se falava moderado, né, que é um nível ali que precisa de um suporte um pouco maior, e o nível 3, que é aquela pessoa que é totalmente independente, né? Então, a gente quando fala de nível 1, e a gente fala, é leve, leve para quem, né? Porque para quem tem o autismo de nível 1 não pode ser leve, porque não é leve para quem tem autismo, né? Então, pensando nisso que a professora Verônica falou, vai depender da criança, vai depender da idade, os níveis que elas estão, né, o nível que essa criança está. Se ela estiver no nível 1, qual seria o adequado para ela de terapia? A gente tem que levar em consideração que essa criança estuda e tem um ambiente em casa. Então, seria o ambiente de terapia em torno de 10 horas semanais. Essa criança vai para a escola, ela vai ser estimulada na escola também, e aí ela vai seguir as orientações que a gente passa, mas é como eu disse, vai depender de criança para criança, né? Mas não cai por terra aquelas 40 horas semanais de terapia, né? Isso funciona nos Estados Unidos porque lá tem a escola acoplada às terapias, né? Então a escola e o ambiente terapêutico eles estão ali juntos, então 8 horas dia, todos os dias da semana, 40 horas semanais. Então foi bem falado, a criança precisa brincar, ela precisa ter o tempo dela. Né? O brincar é a nossa carta, quanto nós profissionais temos, porque o brincar se trata de ocupação humana para a criança, né? Então entra aí dentro da área da física, da TO, que é a atividade, é a ocupação humana, ocupar essa criança, fazer com que ela vivencie, que ela faça imitação com as coisas naturais, do ambiente naturalizado dela, né? Então todos nós usamos o brincar na criança como uma carta na manga, né? Então a gente precisa levar em consideração cada idade da criança para se passar a quantidade de horas para essa criança, né? E realmente os pais eles querem fazer aquilo que está no alcance, né? Eu vou tentar fazer o melhor para o meu filho, porque é assim que a gente pensa, a gente peca por excesso, né? E só que muitas vezes não é assim, né? Às vezes você tem que analisar e ver, nossa, olha, 8 horas bem trabalhadas está sendo legal. Pais, né, Sandra, sendo bem ativos, contribuindo junto com os terapeutas, porque assim, não é só a terapia, é os pais, a família, a escola e a terapia. E seguir as orientações, porque se o pai e a mãe não seguir as orientações, como que a gente vai ter evolução dessa criança? A gente precisa de uma família empenhada, uma família que aceita o diagnóstico e abrace a causa
e consiga seguir as orientações para que a gente consiga uma evolução, uma melhora e que esse paciente consiga viver e ter uma interação funcional, que é isso que a gente quer que a criança seja, funcional, que ela tenha as habilidades básicas de sentar, de esperar, contato visual, e tudo isso a gente vai trabalhando na terapia, por meio de um brincar simbólico, brincar com as frutas, brincar com comida, brincar de dormir, onde essa criança está dormindo, simbolizar um quarto, simbolizar a cozinha, o banheiro, o que eu posso explorar, o que eu posso estimular nessa fala, nessa linguagem. Então, a gente sempre usa os meios funcionais que a criança tem em casa, com a família, para que a gente consiga avançar. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Vinícius. A gente tem muitos pais, professor, que não dá sequenciamento em medicação. Então, tipo, começa uma medicação, não dá, deu 3 dias de reação, para. Ou dá 1 semana, para. É normal essa irritabilidade no começo da medicação? Como que é isso? Sim, professora, na realidade, todo início de tratamento requer, primeiro, atenção, orientação e adesão. Segundo a farmacoterapia nacional, nós temos um grande número, um nível elevadíssimo no Brasil de abandono terapêutico, justamente pelo início do tratamento, independente de ser do transtorno do espectro autista ou para qualquer outra patologia. Existe um nível altíssimo de abandono ao tratamento. E no paciente com TEA, é um paciente que precisa de uma atenção um pouco maior, é importantíssimo que os pais tenham a visão que o início de tratamento realmente requer orientação e acompanhamento, para que o paciente realmente não abandone. Então, nessa hora, o que nós necessitamos? A ação lúdica dos pais, o envolvimento da criatividade, para que o paciente venha, a partir desse instante, realmente aderir ao tratamento. E tem sinais e sintomas de uma situação de abandono? Tem. Muitas vezes os pais não procuraram fazer ou realizar essa ação lúdica. Então é aquela brincadeirinha mesmo de, olha, vamos lá que você vai melhorar, vai ficar feliz, vai fazer bem para você, nós queremos ver você bem. Essa conversa alegre e contente fideliza o paciente, a adesão e a confiabilidade de quem está administrando qualquer medicamento. Até porque, segundo a farmácia, a gente coloca que o medicamento ele tem a parcela dele de uso e de efeito, mas o equilíbrio emocional de quem está acompanhando tem que ser muito bom. Então, muitas vezes a gente trata um paciente, não é só com o medicamento, mas é com a energia positiva de você transmitir a ele uma boa aceitação, que ele vai melhorar, que ele vai se estabilizar, que ele vai ter uma condição melhor de vida. Como nós falamos, nós não estamos atrás da cura, nós estamos atrás de uma promoção da saúde. E promoção da saúde nem sempre significa cura, mas significa auxílio, comprometimento, viabilidade, qualidade de vida. E outra, tornar o paciente muito mais sociável. Isso é muito bacana. A gente Então, percebe que... Pois não. A gente percebe que um dos focos principais, né, na parte familiar, de quem tem autismo ali na família, isso não vai só para os alunos que estão aqui nos acompanhando, como essa aula que vocês estão tendo, esse estudo, não, vai também para a família. Às vezes você tem alguém na sua família, conhece alguma família que tem alguém que tem autismo ali, então é muito importante a família ter essa integração, ter essas informações, porque para desenvolver o quanto antes, para desenvolver melhor. Igual a gente fala na fisioterapia, vou passar tarefa de casa. Então, ao invés de ficar sobrecarregando a criança ali na fisioterapia, a gente passa algumas atividades fisioterápicas que a família possa fazer no ambiente familiar. Não adianta nada eu corrigir a postura da criança naquele momento, na sessão, sendo que em casa ela sente errado. Né? Não adianta nada eu fazer toda uma orientação durante o atendimento e depois nas outras 23 horas fazer o oposto dentro de casa. Então, evita essa sobrecarga, evita essa somatização de atendimento e essa regressão da sua evolução, do seu desenvolvimento. É isso aí, muito bem colocado, doutor Tiago, é isso mesmo, nós temos que fazer essa situação se tornar viável ao paciente, né, cada vez melhor. E caminhando já para o encerramento do nosso podcast, mais uma vez a atenção voltada em especial ao nosso aluno, ao nosso acadêmico,
que tenho certeza que a contribuição foi enorme, longe do nosso interesse esgotar todas as dúvidas de alguém, mas sim dirimir as dúvidas. Então, as contribuições dos devidos profissionais aqui, tenho a certeza que somaram para a sua formação e vão concretizar muito ao longo dos seus estudos e da sua vida profissional, boas lembranças e qualidade de vida, que é a nossa grande proposta. Eu gostaria muito, em especial, de agradecer a todos os colegas que aqui estão, ao Dr. Tiago, doutora Verônica, a doutora Alessandra, a doutora Sandra, o nosso fiel agradecimento pela participação de vocês e pelas valiosas contribuições. Muito obrigado e até breve.